No fim, eu acho que a gente julga muito as pessoas e a gente se julga muito também nesse processo, né? Porque uma coisa anda junto com a outra, elas estão juntas e não separadas. E eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Certo dia, eu fui fazer o meu café e com isso eu me deparei, né, com 3 ovos, porque era o que eu queria comer naquele dia. E, enfim, comumente eu como isso pela manhã e eu gosto muito, tá? Gosto muito de comer ali meus 3 ovos e, enfim. O ponto disso é, tinha um dos ovos que eu olhei assim e ele tinha um aspecto meio estranho, meio esquisito. E eu pensei, nossa, esse ovo com certeza tá estragado. Com certeza esse ovo aqui não tá bom. Aí eu deixei ele de lado, né? E peguei os outros 2 ovos. Enfim, fui preparar ali as outras coisas, fui fazer o meu suco, fui fazer as minhas outras coisas e pensei, tá, vou fazer os meus ovos. Beleza. E aí eu peguei esse ovo de novo, que eu achei que ele estava ali, né, meio esquisito. Dei uma cheirada e assim, agora, né, vocês aí que são cientistas ou que minimamente vão ao Google e pesquisam coisas, me digam aí se é possível ou não a gente de fato conseguir sentir que aquele ovo, né, tá estragado, mesmo ele com a casca e cheirando ele, sabe? Porque, enfim, não sei se é um placebo, não sei se é uma coisa psicológica, mas eu acreditei que aquilo ia me fazer, enfim, ter alguma vantagem sobre a minha previsão do ovo. Só sei que eu cheirei e eu pensei, bom, me parece estranho, mas eu não tô sentindo nada. Então talvez, né, pensando aqui logicamente agora, talvez realmente não dê para você sentir o cheiro do ovo, né, quando ele tá podre pela casca, né? Enfim, realmente deve ser um pouco mais puxado de conseguir. E assim, visualmente ele tava um pouco esquisito e tal, mas não tava tão diferente assim dos outros. Então eu deixei ele ali e acabou que eu misturei ele com os outros, né, enfim, não sabia mais quem era quem. E com isso eu pensei, nossa, olha como eu estou pré-julgando esse ovo. Olha como este ovo está sofrendo agora diante dos meus julgamentos. Sendo que ele não fez nada, ele não fez nada realmente concreto para eu olhar e pensar: esse ovo está estragado. Porque visualmente ele estava ali, né, meio esquisito, mas não era nada assim que indicasse. Não era nenhuma placa assim de neon dizendo eu estou estragado. Mas na minha cabeça, o meu prejulgamento fez com que eu achasse que ele estava estragado sem nenhum motivo aparente. E aí, no fim, eu misturei ele com os outros ovos, né? Como eu falei, eu deixei ele junto com os outros ovos e percebi que eu já não conseguia nem identificar direito quem era ele. E aí, o que é que eu fiz? Eu pensei, vou quebrar aqui então. Normalmente eu resolvo quebrar os ovos separados, né? Porque, enfim, tem esse risco de ter algum ovo podre e você perder todos os seus ovos. E aí eu costumo quebrar um, depois colocar ele para fritar, aí eu quebro o próximo e enfim, né? Sucessivamente. E não só para fritar, tá? Para qualquer outra coisa que eu faço também eu prefiro separar os ovos porque, enfim, tem muitas chances de dar ruim você gastar ali um dinheiro, gastar material, gastar comida, né? Só que percebendo todo o meu pré-julgamento com esse ovo, eu pensei, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa horrível. Então, em redenção, eu vou aqui quebrar esses ovos juntos. Porque, enfim, no fim, vai ver só um pré-julgamento mesmo. E eu quebrei o primeiro, quebrei o segundo e quebrei o terceiro. E o terceiro estava o quê? Estragado. Isso mesmo. O terceiro estava estragado e eu coloquei ele junto com os meus ovos e no fim eu perdi todos porque um deles estava estragado. Só que a pergunta que ficou depois é: era o que eu estava desconfiando? Era o ovo que eu tinha desconfiança, que eu tive aquele feeling de que ele estava estragado? Porque no fim é isso, não consegui provas ali concretas de fato de que aquele ovo em si estava estragado. Poderia ter sido um dos outros dois, facilmente. Eu misturei todos, né, antes, tipo, coloquei eles juntos. Então eu não tinha como saber. E visualmente, tanto é que ele não tinha como me provar nada assim de que estava estragado, que visualmente eu perdi ele de identificação, né? Eu não sabia mais identificar qual era o ovo, que eu tinha essa suspeita em relação aos outros dois.
Então, qualquer um daqueles ovos pode ter sido estragado. E eu nunca vou saber qual era. Mas uma coisa é fato: tinha um ovo estragado. E eu coloquei todos juntos e estraguei e perdi a minha receita. E dessa vez eu tinha aberto essa exceção por conta do meu pré-julgamento. E aí vocês percebem, né? O meu pré-julgamento, ele foi sucedendo em várias outras decisões que no fim não provou nada sobre o meu pré-julgamento e ainda assim me prejudicou de qualquer forma. E eu percebi que eu luto contra esse pré-julgamento o tempo inteiro. E isso quando eu estou lutando, hein? Porque tem vezes que é isso, eu não estou fazendo nada sobre esse pré-julgamento, ele só tá lá. E assim como foi com o meu ovo, é comigo mesmo. Eu me pré-julgo muitas vezes. Muitas vezes eu penso que, enfim, né, é só realmente me conhecer em antecipação. Por exemplo, eu sei que eu tenho que colocar alguns alarmes de manhã para eu acordar no meu horário certo. Porque se eu colocar só um alarme, não vai rolar. Não vai rolar. E aí tem vários outros fatores, fatores biológicos, fatores que, enfim, às vezes eu não dormi tão bem, né? Ou não dormi o suficiente. E acontece muito, mas às vezes também tem muita questão de que eu só sei como eu funciono. Então, não é um pré-julgamento nesse caso, porque não é como se eu não estivesse confiando em mim, mas sim sabendo como eu funciono e aí tentando driblar isso de alguma forma. Só que tem muitas outras coisas que eu estou me pré-julgando. Tem vezes, né, que eu estou de um jeito ou de outro, assim, por exemplo, você já deve com certeza ter tido algum momento em que você estava com alguma coisa assim de aparência, né, enquanto você andava na rua e você ficou inseguro com aquilo e começou todo um pré-julgamento, né? Começou um pré-julgamento de que as pessoas estariam te olhando, te observando e reparando naquilo, enfim, e às vezes não. Simplesmente às vezes a pessoa não tá nem aí pra você, tá cagando pra você. Ou talvez até tenha alguém que de fato vai te julgar. Mas o que é que isso diz sobre você? O que é que isso realmente fala no fim sobre você, sobre qualquer coisa, né, na sua vida de fato? Isso não diz nada sobre você. Nada vezes nada. Mas o pré-julgamento ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Você vai se autocobrar, você vai, enfim, né, se auto-sabotar também nesse processo. E aí é isso, né? É uma carreira de coisas. Carreira? Não, peraí. É uma cadeia de coisas. Ó, agora sim, agora foi, hein? Agora foi o raciocínio aqui. É uma cadeia de coisas que vão se sucedendo por conta desse pré-julgamento. Por conta dessa coisa que você pensou. E aí você tentou, né, premeditar. E no fim você só criou uma narrativa sobre algo que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo ali de fato. E às vezes é isso, você só está desdobrando aquilo em uma autossabotagem, desdobrando aquilo em, enfim, uma limitação que você coloca nas situações e nas coisas. Eu poderia facilmente ter seguido com a minha regra normal, né, em relação aos meus ovos. Eita. Uma regra normal com a relação entre quebrar os ovos para cozinhar, né? E eu não fiz isso, só porque eu pré-julguei antes um ovo e com isso eu quis mostrar ali um ato de benevolência e de superação sobre isso e que no fim só me resultou em ovos podres e juntos indo pro lixo. E aí eu não soube qual era o ovo de fato que estava estragado, porque é isso. Às vezes a gente vai se perdendo tanto no nosso pré-julgamento que a gente nem sabe como aquilo começou. A gente não sabe realmente nem o que é o culpado, realmente nem o que é ali o fator que move aquele julgamento, porque são tantas coisas, sabe? E no fim, aquilo às vezes pode estar te afetando, assim como, né, qual dos ovos podres que, enfim, eu não vou saber qual era, que foi lá e me afetou diretamente por conta do meu pré-julgamento, por conta de toda a narrativa, toda a estrutura que eu criei sobre aquilo e no fim eu nem sei o que é que me afetou, sabe? Porque eu não consegui nem dar nome ao que é que me afetou. Porque é isso, passou despercebido. Você estava focado, eu estava focado, ao menos, pelo menos, no meu pré-julgamento. E aí eu sinto que esse pré-julgamento ele se desdobra muitas vezes em outras coisas e uma delas é na minha autocobrança e na minha sensação bem assim, loucona, hein, de querer sempre estar acertando e sempre prevendo as coisas e
acertando acima de tudo. E quando eu digo isso, não é nem sobre eu estar certo, tipo assim, ai, isso aqui que eu falei tá certo e tal. Não, não é sobre isso. Eu digo realmente em decisões, em coisas, vida e sempre querendo acertar. E hoje em dia eu tô percebendo que talvez. Na verdade, não. Talvez não, hein? Isso não é um caminho justo e que tenha um fim e que, enfim. E às vezes você até sabe disso, sabe? No fundo a gente sabe. No fundo eu sei disso, no fundo você sabe disso. Mas ainda complica, porque essa autocobrança ela vem, né? E ela vem de um jeito tão cruel e injusto com a gente que, enfim, afeta a gente de jeitos que depois a gente acaba nem sabendo dar nomes, assim como eu não soube dar nome aos qual dos ovos que estava podre, né? Esse é um exercício que eu comecei a fazer depois de um tempo, né? E depois que eu fui percebendo que eu tinha ali uma certa tendência a me cobrar, né? A me autocobrar demais. E aí eu fui tentando fazer sempre um exercício que é de pensar de como eu estava, sei lá, 5 anos atrás. E as coisas que eu estava fazendo, né, nesses 5 anos atrás e onde eu tô agora. E é muito diferente, né? São lugares muito diferentes, pessoas muito diferentes, né? Entre eu e quem eu era 5 anos atrás. E que eu acho que, enfim, tá numa exponencial, tá numa crescente. Mesmo quando eu acho que não. Mesmo quando eu acho que eu tenho que estar ali sempre no mais e no mais. E mesmo quando eu estou naquela sede incessável de sempre querer mais. Não me entenda mal também, né? Eu não tô aqui julgando ambições. Ambições são importantes de ter, eu acho, em algum nível. Mas o problema é quando essas ambições acabam se tornando autocobranças e que, enfim, geralmente andam de mãos dadas ali com pré-julgamentos e coisas assim do tipo, porque é isso. Às vezes você quer tentar fazer algo, mas você já prejulga que aquela coisa não vai dar certo. Ou você tenta pensar em todas as outras possibilidades daquilo para mitigar, né, a chance daquilo dar errado, mas às vezes você não tem como prever isso. Quase nunca, aliás, eu diria que você tem como prever isso. O que você pode prever são as suas decisões. E eu sei, às vezes você pensa muito nelas, justamente para tentar tomar a decisão, né, mais coerente ou a melhor, ou a que venha te render mais em muitos níveis. Mas no fim eu acho que às vezes você ainda pode errar o ovo, sabe? Inclusive eu senti que eu me julguei muito, sabe, nesse dia, quando eu estava ali, né? Depois que eu joguei todos os meus 3 ovos fora, agora todos podres por conta de um deles. E eu fui lá, peguei mais 3 ovos. Eu me senti muito mal, porque eu falei, nossa, cá estou eu agora com mais 3 ovos e gastando mais material, mais ingrediente para fazer o meu café da manhã e eu não queria isso, eu não podia ter aquilo. Mas acontece, acontece. Nem sempre a gente vai conseguir ver essas coisas. E o jeito é lidar com elas. Eu reparei depois que desses 6 ovos, apenas um estava podre. E por conta desse podre, 2 foram estragados. Mas outros 3 não. Outros 3 estavam ali. E aqueles outros 2 nem eram podres. Eles só foram contaminados por aquele que era podre. Então não estava tudo perdido, sabe? No fim, realmente saiu de como eu esperava, mas não estava perdido. E às vezes não tá nada perdido, sabe? Às vezes está bem difícil de você enxergar isso, tá bem difícil de você achar que não está perdido, mas não está perdido. Credo que eu tô aqui falando quase como um coach. E não, meus amigos, não é esse lugar de coach, é o lugar de realmente uma pessoa que, a ASMR, é apenas de um lugar de uma pessoa que está tentando aprender e que tem que internalizar isso, sabe? Que está tentando aprender e tem coisas que são possíveis de se aprender, mas tem outras que não. Tem outras que realmente a gente sempre vai estar aprendendo e reaprendendo e enfim. E acontece muito, sabe? Porque no final, na vida em geral, não tem esse fim, não tem esse chegar lá, não tem essa coisa do, é porque eu tô, sabe? Não, você tem, enfim, metas, sucessos, noções, né, do que é um sucesso e coisas assim do tipo, mas no fim não tem nada assim realmente concreto, sabe? Sobre nada. No fim, realmente são escolhas e tentativas, uma grande tentativa.
Isso me lembra muito o episódio 5 daqui do podcast, né? Da primeira temporada, em que eu falei muito sobre essa relação, né? Que eu tenho com, enfim, futuro e fazer coisas e tudo mais. E agora eu tô percebendo uma grande diferença entre eu e aquele Tito da primeira temporada. Porque assim, lá naquele episódio eu falei muito mais sobre coisas, né, pra fazer e tal, e enfim, querer fazer simultaneamente essas coisas e tudo mais. Mas eu acho que encaixa muito sobre autocobrança e, no fim, pré-julgamento também com as coisas. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo o som, né, de alguma coisa, sou eu pintando Bobbie Goods, os meus Bobbie Goods, que, enfim, no episódio da semana passada eu comecei, mas eu não terminei. Então, cá estou eu completando eles, porque, enfim, né, é isso. E, inclusive, um dos motivos de eu não ter terminado o meu Bobbie Goods na semana passada é porque eu errei a canetinha. E eu não peguei o tom que eu queria. E quando eu vi, eu já tinha pintado com o tom que eu não queria. E eu prejulguei que o resultado não ia ficar legal. Então por isso eu só abandonei. Mas no fim eu não tenho como saber. No fim, pode não sair exatamente como eu esperava. Mas não, enfim, não significa que vai ser ruim. Ele ainda pode ficar bom. E o meu problema estava no meu pré-julgamento. Tá no meu pré-julgamento. E esse pré-julgamento me pegou muito porque, como eu expliquei no início dessa temporada, não era para ter uma segunda temporada, porque não era para a primeira temporada, né? E quando eu parei a primeira temporada, né, quando eu percebi que, enfim, eu aceitei, na verdade, que eu não conseguia continuar com aquele ritmo, que eu não conseguiria entregar episódios ali semanais toda semana por um tempo indeterminado, foi muito doloroso e frustrante para mim, porque para mim foi uma sensação de que, então, de que valeu? Eu passei um tempo assim, né, com essa sensação do, tá, e então do que valeu? Porque foi muito difícil aceitar isso. Tanto que eu tirei da minha bio do Instagram por um tempo, né, que eu fazia o podcast aqui do Eu Acho Que Você Também É Assim, e eu tirei, inclusive, dos meus links por um tempo. Eu tirei lá, deixei desativado, no caso. E eu percebi com isso que, no fim, o que é que isso diz, sabe? Não diz nada. Eu ter parado e não ter sido como eu imaginei não significa que foi necessariamente ruim. Não significa que as pessoas deixaram de gostar, deixaram de me acompanhar. E a grande prova disso é de que quando saiu o primeiro episódio dessa temporada, eu recebi mensagens muito bonitas, inclusive de amigos meus, dizendo que estavam adorando e que, enfim, gostaram muito da novidade do vídeo, por exemplo, e que gostaram muito da produção, ou que gostaram da vinheta, ou que gostaram de coisas assim do tipo. E ver isso realmente só confirma de como o nosso pré-julgamento ele vai muito além, sabe? Nosso pré-julgamento com a gente, com as pessoas, enfim. Essas coisas vão muito além do que realmente é, às vezes, só a realidade. Porque é isso, né? Às vezes você só tá pré-julgando mesmo. Não tem o que pensar sobre. Ou você tá pensando até demais, na verdade. Porque você tá pré-julgando. E com isso, inclusive, eu estava anulando coisas extremamente importantes e que me emocionaram muito, como por exemplo, no ano passado, o meu podcast ele foi o mais ouvido de 13 pessoas, se eu não me engano. E isso é muito pra mim, sabe? Isso é demais. Saber que para 13 pessoas eu fui a pessoa que passou ali sendo a principal companhia dela é de uma gratificação enorme, assim, sabe? E quando o meu pré-julgamento veio, ele superou essa coisa boa. Então, no fim, eu não tinha nem como prever, né, que o ovo, ele estava podre de fato. No fim, às vezes eu só olhei, pré-julguei por alguma aparência ali, alguma coisinha na aparência, mas que era tão ínfima que eu nem consegui depois distinguir ele dos outros ovos. E vai ver, era só uma roleta russa. Talvez tivesse que acontecer mesmo, talvez, enfim, ele já estivesse podre, ou talvez não ele, talvez um dos outros dois que eu peguei, e só aconteceu mesmo. Então, tá tudo bem. Depois, felizmente, eu tive outros três. Se eu não tivesse tido, estaria tudo bem também, eu não tinha como prever isso, né? O máximo que eu poderia ter feito era, de fato, quebrar em coisas diferentes, mas eu resolvi, pela autocobrança de ter pré-julgado, não fazer isso. E foi um aprendizado. No fim, aprendi. Tá tudo certo. Então, se eu tenho algo para dizer para você é que realmente tente se prejulgar menos
e pré-julgar menos as pessoas também. Porque às vezes, no final, você não tinha como prever e ponto, sabe? Aquela situação, aquela coisa, enfim. Às vezes, você não tinha como realmente prever. Às vezes, é só a vida acontecendo e você seguindo ela do melhor jeito que você consegue e melhor jeito que, enfim. E que você se supera muitas vezes, né? A gente sempre tá ali tentando coisas novas e fazendo as coisas. Então, no fim, se julgue menos e tente julgar os outros menos. Às vezes é só a vida acontecendo. E esse podcast não tem nenhuma obrigação de chegar a nenhuma conclusão. Possa ser que aconteça, tá? Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas, se isso chegou a alguma conclusão para você, que bom. Eu vou pedir humildemente que você me siga nas redes sociais, que todas são @eutitoferreira, e eu vejo você no próximo episódio. É isso? Beijo.